medo de envelhecer. Em 2030, o número de idosos deve ultrapassar o número de crianças no Brasil. Até 2050, o Brasil se tornará um país de idosos. Isso porque o número de nascimentos tem diminuído e a perspectiva de vida tem aumentado. E para falar sobre esse assunto no programa de hoje, temos a participação do professor Castilho. Professor Castilho, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Contraponto. Muito boa noite, Valnei. Sempre um prazer estar aqui. Grato novamente pelo convite. Na cabeça de muitas pessoas, envelhecer é ruim. Por que tantos pensam assim e têm medo de envelhecer, professor? Nós vivemos uma época de muita exposição. E como diz o ditado, todo mundo quer sair bem na foto. Então você vê em redes sociais aí, é filtro, é ângulo, é luz, é produção, a selfie, né? A febre da selfie, todo lugar tira uma selfiezinha, tira de novo porque não ficou bem. É uma competição interna, eu quero estar bem para mim mesmo, olhar para mim e falar, olha, estou bem e tal. E eu quero que me vejam bem. E aí entro num processo de ansiedade, porque assim, eu sei o que é o estar bem. Estou olhando ali e falo, você dá uma ajeitada aqui, pronto, para mim ficou melhor. Mas eu não consigo saber o que é que o outro vai pensar a respeito de mim. Então eu fico numa busca infinita de uma perfeição que não existe. Eu quero estar sempre bem, eu quero estar sempre jovem, eu quero estar... E isso é antinatural, não tem como. Só no filme do Benjamin Button que ele vai rejuvenescendo a cada dia até que ele nasce velho e morre bebê. Na vida real é o contrário, faz parte da natureza humana, não, faz parte da natureza o processo de envelhecimento. Os grandes cabeças que estão no comando dos países, aqueles que estão em destaques na sociedade, normalmente são pessoas idosas, né? Talvez porque acho que transmite mais uma seriedade, etc. Mas a grande maioria tem medo. Eles têm um medo tremendo de envelhecer porque acham que podem perder o seu cargo, o seu emprego. O próprio idoso, muitas das vezes, que está envelhecendo, observando isso, ele acaba desmerecendo essa fase. Pergunto ao senhor, o que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Repetindo o final da minha fala inicial, envelhecer é um processo natural. O que é que a gente pode fazer? A gente pode se cuidar de modo que envelheçamos o mais tarde possível. O que eu quero dizer com isso? Existe a idade cronológica, aquela idade do seu nascimento, os anos que vão se passando. Existe a idade biológica, a idade que o seu corpo tem. Existe a idade psicológica. A cronológica você não tem o que fazer. É um relógio que está girando aqui. Ó. Você começou a ver o programa, o tempo passou, já faz 10 minutos, daqui a pouco foi 15, meia hora, acabou o programa, passou o dia à noite, já é outro dia. Isso você não tem o que fazer. A idade biológica você tem o que fazer. Cuidando da sua alimentação, cuidando do seu sono, cuidando da sua higiene mental. E a sua idade psicológica, essa você tem muito o que fazer. Se você ocupar a sua mente, se você viver uma vida com propósito, se você viver uma vida com o que fazer, se você viver uma vida para os outros, primeiro para você, claro, você tem que cuidar de você, mas dedicar-se aos outros nas diversas maneiras que for possível, você não vê o tempo passar. Você vai se surpreender com a sua idade e dizer assim, nossa, eu me sinto tão jovem, eu me sinto tão atuante, eu me sinto tão útil. Agora, se você não tem nada disso, se você só tem o agora, é assustador. Porque o agora passa muito rápido. E aí depois, nossa, já tem uma ruguinha aqui, nossa, o cabelinho já está branco, nossa, já apareceu não sei o quê. E entra no processo ansiogênico, estraga a sua saúde mental, que vai atuar, estragar a sua saúde física. E aí, a bolinha de neve, levando você ladeira abaixo. Tem muita gente que sofre emocionalmente porque ela está envelhecendo, né? Isso acaba mexendo com a cabeça, com o emocional. Muito. O jovem, nós fomos jovens, o jovem acha que vai viver para sempre. Ele acha que nada lhe vai acontecer tanto, por isso que a gente vê jovem fazer aqueles absurdos que a gente vê. De
carro, de moto, de subir não sei aonde, de tirar foto pendurado não sei o quê, de fazer coisas que você olha e fala, da onde? Não tem um pingo de... Não, não tem. Até neurologicamente não tem. Dependendo da idade, o cérebro não está pronto. E essas pessoas não têm ainda a habilidade de programar, planejar, antecipar. Isto que eu vou fazer aqui, qual vai ser a consequência? Não, é muito tudo ao mesmo tempo agora. Como se não houvesse amanhã. E há. E aí muitas vezes o amanhã é frustrante porque não foi programado, não foi planejado. E são pessoas que mesmo tendo filhos, tendo uma situação financeira estabilizada, mesmo assim há um descontrole. Tem hora que estão com raiva, daqui a pouco estão alegres, daqui a pouco há um descontrole. Isso revela, professor, uma necessidade de um suporte emocional ou profissional? A palavra é inteligência emocional. Não nos é ensinado. A gente aprende as nossas emoções e sentimentos meio que por... A gente escuta os pais, quando é criança, falar alguns nomes que a gente não sabe bem o que é. Ah, raiva, tal. Aí vai brincar com o amiguinho, volta chorando para casa, o que é que foi? Ah, ele não deixou eu brincar, tá? Não fica com raiva dele. Aí começa, isso é raiva, tá. Aí, outro momento, eu queria um daquele também, o dele é melhor que o meu, eu tô com raiva disso. Não, filho, isso não é raiva, isso é inveja. Aí a gente começa a nomear emoções e sentimentos. Começa a nomear isso. Mas são rótulos, a gente não aprende a gerenciar isso. A gente não aprende a lidar com isso. Identificar, agora eu estou sentindo raiva, agora eu estou sentindo medo, agora eu estou sentindo frustração. Você até sente aquilo, mas não sabe o que fazer. Não nos foi ensinado. Nós temos baixíssima inteligência emocional. Nós vivemos à mercê da circunstância. Então, se as pessoas nos aplaudem, a gente fica bem. Se as pessoas não nos aplaudem, e hoje em dia aplauso é o quê? É curtida em rede social, é joinha. Se não tem, frustra, fica mal. Isso gera doença, e doença gera envelhecimento, e entra na bola de novo, falando, eu estou ficando velho, as pessoas não me amam, as pessoas não me aplaudem, eu estou ficando velho, e isso é terrível. Inteligência emocional, desenvolva a sua antes que você precise. Então essa inconstância emocional aponta uma necessidade de um suporte. Autoconhecimento, entender o que está acontecendo com você, com a própria pessoa, e eventualmente procurar mesmo ajuda. Eu sou psicólogo, sou formado, estudo para isso. Nós, psicólogos, estudamos uma boa parte da nossa vida para entender como é que o ser humano funciona e oferecer um suporte profissional. Às vezes é o tipo de suporte, às vezes é um suporte medicamentoso, dependendo do estado emocional, às vezes precisa de remédio. Às vezes é um suporte espiritual, às vezes é um suporte social, você precisa de amigo. Às vezes é um suporte natural, você precisa tirar férias, você precisa ir para a praia. Vem para Fortaleza, aqui tem praia boa. Você precisa andar de cavalo, você precisa pisar na grama, você precisa... Eu gosto do ditado que diz, não é água com açúcar que acalma, é água com sal. Às vezes você precisa ir para a praia, é tomar sol, é sentir o cheiro da natureza, é montanha, é ar puro. Mas isso é um profissional que vai dizer, não é pelo achismo. Eu acho que eu estou envelhecendo, isso está me deixando triste, então eu vou tomar remédio. Não. Procure ajuda profissional. Que é o que você faz quando o seu carro quebra. É o que você faz quando falta água na sua casa. É o que você faz quando dá curto-circuito. Você chama um profissional. Faça o mesmo para a sua saúde mental. Envelhecer é um processo natural e irreversível. Agora, você pode passar pelo processo de uma maneira suave. Muita gente passa. Muita gente envelhece, super de boa. Tem tudo a ver com a cabeça, né? É a que manda em tudo. A cabeça controla tudo. Se você começar a pensar uma série de bobagens em sequência, você entra em processo depressivo. Logo, se você começar a pensar uma série de aventuras positivas, ou para trás ou para frente, o que é para trás? Puxa, eu fiz tal coisa, foi bacana, eu ajudei tal pessoa, eu conheci tal lugar, para trás. Ou para frente, esse ano eu posso fazer isso, eu posso aprender tal coisa, eu posso ajudar tal pessoa. Você vai entrar num processo positivo, vai ficar bem. Você vai ser um velhinho muito saudável. Verdade. Muito grato. Eu gostei do comentário inicial de que não é muito medo de morrer o processo de envelhecimento. É medo de ficar feio, é medo de não ser aceito. Uma pessoa está terminal, ela está no hospital ali a ponto de morrer, ela não está preocupada se ela está com uma boa aparência. Então na hora de morrer, é hora de morrer mesmo. Mas no processo, toda a vida humana, animal, vegetal, é igual. Tem o nascimento, tem o processo de desenvolvimento
tem o apogeu e tem a queda, o declínio. Isso é a vida, em qualquer área. Quando entra neste declínio, as pessoas querem ficar bonitas para mostrar para os outros. Por quê? Porque lhes falta inteligência emocional, elas querem agradar. Elas precisam de aplauso, elas precisam de aprovação. Quando ela está bem, ela está íntegra, ela está inteira, ela diz assim, olha, estou assim, ó, se o pessoal gostar, bacana. Se não gostar, tudo bem. Eu estou me sentindo bem. É aquela pessoa que está mais interessada na opinião dela, no estado emocional dela, nas sensações dela. Então eu concordo com o rapaz que disse ali. É muito menos medo de morrer e mais a necessidade de sair bem na foto. Será que eu estou feio? Será que eu estou bonito? Fala nisso. Será que eu estou bem? Bem, nós falamos sobre alguns pontos negativos sobre o envelhecimento. Agora, professor, quais os pontos positivos do envelhecimento? Que se tem o negativo, claro, tem que ter o positivo, né? Você colocou aí os CEOs das empresas, os presidentes da república dos países, os grandes personagens são os mais idosos. O que é que eles trazem junto com um grande número de dias, meses e anos vividos? A experiência. Um jovem, ele tem vigor, disposição, eventualmente criatividade, ímpeto, mas ele não tem experiência. Por quê? Porque não vivenciou. Então o que a vida, a vivência, os dias passados, os dias vividos podem nos trazer? Porque muita gente passa pela vida, mas não acumula experiência, apenas envelhece. É como aquele sábio que foi lhe perguntado, já idoso, barba branca e tal. Lhe perguntaram, quantos anos o senhor tem? Ele disse, uns 10, tomara que 20. E a pessoa olhou para ele e falou, mas você aparenta ter muito mais. E ele disse, se você se refere aos anos que eu já vivi, esses eu não tenho mais. Eu tenho os que eu ainda vou viver. Portanto, eu tenho uns 10, tomara que uns 20. Isso é sabedoria. É entender que quando você faz aniversário, é um ano a menos que você está comemorando, porque ele já passou. Faça aniversário, comemore, inclusive se tiver bolo, me convida que eu gosto. Mas aproveita essa efeméride, esse evento, para programar os próximos, planejar os próximos, colocar eventos significativos nos próximos. Isso é sabedoria que se ganha com a idade. De dizer, eu não sei quanto eu tenho, mas esses que eu tiver, que eles sejam ricos, que eles sejam únicos, que eles sejam úteis para mim e para os outros. Isso a gente aprende com a idade. E se você é mais novo que eu, aprende comigo, estou te dando de presente essa sabedoria, esse conhecimento. Muitos idosos, por causa ou por conta do processo de envelhecimento, eles acabam entrando em depressão. Isso acontece muito. O que fazer? Sabe quando, Paulinho, muitos, nem tão idosos assim, entram em depressão? Quando se aposentam. As pessoas trabalham no que elas não gostam muito, então elas contam quanto falta para ir embora, depois quanto falta para o fim de semana, quanto falta para as férias, quanto falta para aposentar. Falta um ano, faltam 6 meses, faltam 3, faltam 15 dias, semana que vem é amanhã, aposentei. Yes! O primeiro dia aposentado é uma alegria, ela acorda e fala, eu não preciso ir para aquele lugar que eu não gostava de fazer aquilo. Segundo dia ela acorda, terceiro, daqui a pouco ela acorda e fala, e agora, fazer o quê? Porque ela não planejou, ela não programou. E ela entra no declínio emocional. Isso é uma pessoa falando na vida profissional, quando se aposenta. Na vida normal, é parecido quando a pessoa começa a perder a força muscular, então ela não consegue fazer o que ela fazia. Ela começa a perder a acuidade visual, ela já não enxerga direito o que ela via. Ela perde a acuidade auditiva, que é natural, o desgaste. E ela não vai acompanhando muito bem, por exemplo, a evolução tecnológica. Ela não sabe lidar com tudo isso que a gente está vivenciando agora, e ela começa a se sentir obsoleta. Sendo que, um minuto atrás, aqui a gente estava falando sobre as vantagens de você ter vivência. É você compartilhar a sua experiência, você ensinar a sua experiência, você vivenciar aquilo que você sabe, a expertise que você adquiriu. E se você olhar para o outro lado, vai deprimir mesmo, falar assim, falta pouco, eu já estou numa curva aqui, eu já estou com um pé na cova e outro na casca de banana. É para onde você vai olhar que vai determinar como é que você vai se sentir. Ou você se olha como uma pessoa sábia, que tem vida, conteúdo, e pode usar isso para ajudar
outras pessoas para desenvolver ainda mais a sua vida? Ou você olha para poxa, a minha vela já queimou mais da metade, a minha vela já está queimando só um pouquinho, meu Deus, vou morrer, meu Deus, vou morrer. Você escolhe. Tem opções. Opções você tem. Acredito ser um momento muito importante do programa, porque nós vamos tocar num assunto um tanto quanto delicado, que é o preconceito ao idoso e com o envelhecimento. De maneira geral, o que podemos fazer para diminuir esse preconceito ao idoso com o envelhecimento? Muitas pessoas têm. Alguns países do mundo, ser idoso é um mérito. A pessoa é reverenciada, a pessoa é respeitada. Infelizmente, no Brasil, é muito aqui agora, você está velho, no seu tempo, você já passou, você já era. O que a gente pode dizer para as pessoas? Para elas colocar no lugar do outro, para elas se imaginar no lugar do outro, para elas saber que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ela será uma idosa. Ou, na hora de lidar com o idoso, na interação, imaginar que poderia ser o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Todas as pessoas merecem respeito. E o idoso, entre outras coisas, ele preparou o mundo para a gente que está aqui agora. Eu tenho 55. Uma pessoa que tem 70, 80, ela preparou o mundo que eu estou vivendo. Eu tenho 55, eu estou preparando o mundo para quem tem 30, 20, 10. Portanto, até por uma questão de agradecimento, respeitemos quem veio antes. Nós estamos falando aqui numa televisão, numa internet, que você pode estar vendo num celular, tudo isso é tecnológico, é moderno. Por quê? Porque algumas pessoas hoje idosas, ou que até já se foram, criaram tudo isso aqui. Então o jovem se acha muito, você não entende nada disso, aqui é moderno. Alguém fez isso e não foi um jovenzinho. Se o jovem revolucionou a tecnologia, foi porque um idoso antes dele criou a tecnologia. Foi porque lá nos anos 1950, alguém inventou a televisão. Chegou no Brasil, por exemplo, a televisão. Em 1950, a Assis Chateaubriand inaugurou a primeira emissora de televisão, que foi se desenvolvendo e chegou nisso que a gente está hoje aqui, conversando pela internet. Alguém mais idoso que você, alguém mais vivido que você, alguém mais experiente que você, inventou uma vacina que fez com que você sobrevivesse até hoje, inventou um carro mais moderno que leva você para lá e para cá, inventou um avião mais potente que faz você viajar transcontinental mais rápido. Respeitemos as pessoas, elas têm história e antes de qualquer coisa, são seres humanos. Olhe para elas como se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu avô. Olhe para elas como se fosse você amanhã. Por aí você já tem uma boa pista de como é que deve tratar uma pessoa de cabeça branca. O jovem tem a força, mas ele precisa da experiência do idoso, né? É óbvio. Uma força ou direção, a força ou velocidade sem direção pode levar à ruína mais rápido. A força e a velocidade precisam de planejamento, de, olha, por aí eu já sei como é que é, ó, por aqui talvez. A junção, né? Sempre o equilíbrio é o caminho do meio. E uma observação muito importante, independente se é jovem, se é idoso, independente da raça, independente do local que essa pessoa veio, do país ou de outro país, o respeito. Acho que essa palavra, ela abre portas. Devia ser uma condição natural, infelizmente para muitas pessoas, enfim, muitas pessoas não sabem sequer o significado dessa palavra. É um ser humano que está na sua frente, ao seu lado, na sua frente na fila, um ser humano que está dirigindo mais devagar na sua frente um carro, porque ele já não tem tanta habilidade que você tem, é um ser humano que está subindo uma escada mais devagar que você, é um ser humano que está no supermercado passando as compras um pouco mais lento. Espera um pouquinho. Respeita. Ninguém vai morrer se ficar 2 minutos a mais numa fila, se ficar 2 quarteirões a mais atrás de um outro carro. Estamos vivendo em épocas de tudo muito rápido, de muita pressa, de necessidade de ter que ser tudo muito rápido. Eu tenho certeza que alguém está vendo isso aqui gravado na velocidade 2. Vendo não. Ouvindo enquanto faz outra coisa. E aí você pega um idoso que é mais tradicional, que quer assistir o programa sentadinho, fazendo anotações e tal. Você acha que ele é lento, você acha que ele está atrapalhando. Lembra-se, de novo, se tudo der certo, você vai ser um idoso um dia. Aí talvez você se arrependa da falta de respeito com que a gente, infelizmente, vê acontecer
dioturnamente aí em relação à pessoa que já está mais vivida, jovem há mais tempo? Professor, o respeito, ele tem que estar e deve estar acima de tudo. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Castilho e as considerações finais do senhor. Mais uma vez agradeço o convite, a oportunidade, a possibilidade de, ainda na minha idade aqui, né, já ficando mais idoso a cada dia, poder compartilhar conhecimento, dar opinião. A gente começa a envelhecer quando nasce. Desde que nasceu já vai ficando mais velhinho. Então, o medo de envelhecer é, em última análise, o medo de viver. Viver é envelhecer. Viva com sabedoria, viva com amor, viva com projetos, viva com perspectivas, que você nem vai perceber que está envelhecendo. Você está. Agora, você já envelheceu meia hora. Desde o começo do programa você já envelheceu. Você vai dormir daqui a pouco, amanhã você já está um dia mais velho. Ou seja, todos os dias você envelhece. Agora, se você estiver ocupado, vivendo, não apenas sobrevivendo, você nem vai perceber, e quando chegar a sua hora, você vai falar, poxa vida, eu fiz uma boa jornada, me sinto pleno, me sinto completo, me sinto vivo, não importa a idade que você tiver. Lembre-se, a ideia é morrer jovem o mais tarde possível.